Irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. O texto é muito conhecido, texto de Efésios, capítulo 5, o verso de número 18. Paulo fala sobre a necessidade que temos como crentes de permitir que a presença do Espírito em nossa vida não seja uma opção. Opção, como não sabem, você pode ter ou pode não ter. O texto bíblico é claro ao afirmar que não é opção, é condição indispensável para que nós possamos ser cristãos. E Paulo, quando escreve esse texto inspirado por Deus, diferente do que muita gente pode imaginar, ele está falando a esposas, a esposos, a filhos, a pais, a irmãos. O texto diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando leio esse texto, e muitas vezes tenho lido, ele me chama a atenção para essa ordem divina. Nós, quando lemos a Bíblia, nós percebemos que o vinho, naquela conjuntura, era a bebida mais forte e era uma bebida muito comum na vida do povo. E o vinho, ele tem um poder extraordinário de tirar a pessoa do seu estado normal. Quando eu estou falando de vinho, você entenda bebida alcoólica, com teor alcoólico. Eu creio que todos nós sabemos o que o vinho faz. Mas aqueles que já tiveram pessoas na sua família sob o domínio do álcool, e como eu disse no domingo passado, o alcoolismo é uma miséria para todos os povos, para todas as pessoas que se detêm a ele. Não é sem razão que Salomão, que foi, até onde tem notícia, um rei que se deteve a isso, ele disse: olha, para quem são os ais? Para quem os olhos vermelhos? Para quem as feridas sem causa? Senão para aqueles que se detêm junto ao copo. Por que a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito? Porque assim como o vinho tem esse poder tremendo, a bebida alcoólica tem um poder tremendo de tirar a pessoa do seu estado normal, repito, a presença do Espírito Santo, que é Deus mesmo, tem também o poder extraordinário de nos fazer sair da nossa normalidade do ponto de vista humano e carnal, para realizar coisas que nós jamais realizaríamos, para bem.
O álcool leva a pessoa a fazer coisas que ela vai se envergonhar depois. O Espírito Santo leva-nos a fazer coisas que nós temos que dar o mérito ao Senhor. Como é que tudo começa, essa questão do Espírito Santo na vida do crente? Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é uma promessa de Jesus. A revelação bíblica, ela é progressiva. Deus revelou-se como Pai, Criador, sustentador de todas as coisas. Deus se revelou como o Filho, aquele de quem o Evangelho de Mateus diz, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. E Deus se revelou com o Espírito Santo. Jesus assim nos prometeu. O texto diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quando eu for, vou-lo-ei de enviar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É simples entender. Jesus realizou um ministério aqui na terra, ministério de salvação, ministério de libertação, como cantamos nessa manhã, né? Ministério de tirar essa prisão que é o pecado da vida humana. Mas ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou mandar o Espírito Santo. Como é que isso aconteceu? Isso cumpriu-se no dia de Pentecostes. Se você quiser, em casa pode ler em Atos capítulo 2. A Bíblia diz: cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente eles perceberam um vento impetuoso e forte, que encheu toda a casa. E diz que eles viram línguas como se fosse de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme a Bíblia nos orienta. Aqueles homens estavam reunidos com medo, mas de repente começa uma nova realidade. A presença do Espírito Santo na vida da igreja. A presença do Espírito Santo na vida do crente. Então tudo começa ali no Pentecostes. Pentecostes, irmãos, festa das colheitas ou das primícias, não é o que muita gente pensa. Tem muitos crentes que, por desconhecimento da palavra de Deus, querem trazer o Pentecostes de volta. Pentecostes foi um ato histórico, ou seja, uma coisa que aconteceu e não vai acontecer nunca mais. Querer trazer o Pentecostes de volta seria a mesma coisa que querer levar Jesus Cristo novamente à cruz para morrer em nosso lugar. Não, isso foi um fato histórico. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi uma realidade que marcou a história. E muita gente fica preso a alguns detalhes que não são os principais. Por exemplo, no dia de Pentecostes, aqueles homens, sem preparo intelectual, eles começaram a falar em outras línguas. Então, muita gente fica pensando o seguinte: olha, para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que falar em outras línguas. Esse é um assunto para um outro sermão. Essa não é a ênfase ali. A ênfase de que eles foram movidos pelo Espírito Santo a fazer coisas que eles, pela sua capacidade humana, jamais teriam condições de fazer. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, a primeira coisa, como é que tudo começa? Na história da Bíblia. Agora, você que é crente, a pergunta que muitas vezes vem à nossa mente, ou que alguém faz para nós: você foi batizado no Espírito Santo? Se eu perguntasse a cada irmão que está aqui, especialmente os crentes mais novos ou não, você já foi batizado no Espírito Santo? É possível que alguns ficassem com dúvida: será que eu fui, será que eu não fui?
Será que esse negócio de ser batizado do Espírito Santo é coisa para batista? Eu diria para você que ser batizado do Espírito Santo é coisa para crente. E não quero que você fique com o que eu estou falando, eu quero que você fique com a Bíblia. Todo crente, preste atenção nisso, foi batizado no Espírito Santo. É impossível alguém ser cristão sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, os versos 8 e 9, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, ele diz, os que estão na carne não podem, o quê? Agradar a Deus. Mas diz ele, vós, no verso 9, já não estás na carne, mas no Espírito. Ele diz, e se alguém, você pode abrir sua Bíblia aí, no verso 9, e se alguém não tem o Espírito Santo, o que acontece? Esse tal não é de Cristo. Então você não pode dizer o seguinte: bem, eu sou crente, mas eu não sei se eu tenho ou se eu não tenho o Espírito Santo. Isso é uma impossibilidade bíblica e teológica. Como é que você pode ter o Pai, ter o Filho e não ter o Espírito? Então você está dividindo Deus, Deus não se divide. A palavra de Deus diz que todos os crentes, sem exceção, têm o Espírito Santo. Todos foram batizados no Espírito Santo. E quem batiza a pessoa no Espírito Santo, meus irmãos, não é a igreja, não é o pastor. Não há homem que tem esse poder de batizar o outro no Espírito Santo. Há muita gente correndo para reuniões, querendo ser batizados pelo Espírito Santo por homens não têm esse poder. A palavra de Deus afirma, e ela é muito clara, nós não podemos dela fugir, que quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus, e ninguém mais. Somente Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E aqui, João Batista, ele diz o seguinte: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ou seja, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui há uma outra confusão que muitos crentes fazem. Bom, então, para você ser batizado do Espírito Santo, você tem que receber o batismo com fogo. Nada disso, irmão. A Bíblia está dizendo o seguinte: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o texto continua dizendo: ele tem na sua mão a pá, e vai recolher o trigo no celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, Jesus tem na mão 2 batismos. O batismo no Espírito Santo para o crente. Quando, pastor? Na conversão. No ato da conversão. E o batismo com fogo, pastor? Julgamento. Para aqueles que resistem ao Evangelho. Para aqueles que partem dessa vida sem Jesus. Perdição. Então, tem crente que foi pedindo: Senhor, me batiza com fogo. Deus é misericordioso, nem ouve essa oração. Porque não há base bíblica para isso. Nós somos batizados com o Espírito Santo através da presença de Jesus. E agora vamos chegar ao ponto do sermão principal dessa manhã. Qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Por que é que Paulo apóstolo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo? Qual é o propósito? Meus irmãos, o propósito é muito claro. O ser humano, desde que o homem se afastou de Deus, desde que o homem deu as costas para Deus, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com o outro ser humano. O maior problema dos seres humanos é relacionamento por causa do pecado. E por isso que o Espírito Santo de Deus habita na vida do crente.
para que o crente tenha relacionamento saudável. Sem a presença do Espírito Santo é impossível se relacionar com qualquer pessoa. Por quê? Porque as pessoas são difíceis. E partindo do princípio de que as pessoas são difíceis, você é uma pessoa. O que significa isso? Você também é difícil. Porque geralmente nós dizemos o seguinte: as pessoas são complicadas. E você, o que você é? É uma pessoa. Então você também é complicado. A Bíblia fala sobre isso, com muita clareza. A Bíblia diz que então nós precisamos ter um relacionamento saudável. O texto que segue o verso 18, que é os versos 19 a 20, ele fala assim: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aceitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Ser cheio do Espírito Santo é ter essa capacidade divina, não é humana, de se relacionar com pessoas. A arte de relacionar-se com pessoas é o tema de um livro de Rollo May, psicólogo americano, e ele fala sobre isso, que relacionar-se com pessoas é uma coisa muito complicada. Porque nós partimos sempre da visão egoísta, nossa. Quando a Bíblia diz que nós precisamos olhar para o outro. A carta aos Filipenses diz: não atente cada um para o que é seu, mas também para o que é do outro. Nada faças por contenda, por vanglória, mas por humildade. E aí a Bíblia é mais contundente, dizendo o seguinte: cada um considere o outro igual a si. Igual a si? Superior a si. Então, o propósito de alguém ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é você dizer assim: eu estou cheio do Espírito Santo, né? Tem que dizer: eu estou tão cheio do Espírito Santo que chego a ficar arrepiado. Mas você não consegue se relacionar com ninguém. Você não consegue perdoar as pessoas. Você não consegue conviver com as pessoas. A carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 12, diz: no demais, irmãos, como eleitos de Deus, revestidos de entranhas de misericórdia. Ele começa: olha, viva uma vida cristã, benigna, uma vida santa, uma vida que perdoa, como Cristo perdoou vocês. O propósito de alguém ser cheio do Espírito Santo não é, por exemplo, sair por aí curando pessoas. Meus irmãos, eu creio na cura divina. Tenho visto Deus curar pessoas. Mas a cura divina, do ponto de vista físico, é somente uma pequena parcela do que o Espírito pode fazer. Porque a obra do Espírito é a cura espiritual, é a restauração do caráter do indivíduo, é fazer com que o ser humano seja diferente de tudo aquilo que a vida lhe propõe, é trazer uma libertação completa do pecado, é fazer aquela experiência que Jesus disse que se Ele nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. É a compreensão da palavra de Deus e a prática da palavra de Deus, somente pelo Espírito Santo. É viver aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, dizendo: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e a pratica. Porque, meus irmãos, eu acho que nunca houve uma geração que ouviu tanta palavra de Deus como a nossa.
principalmente nas igrejas. Mas talvez nunca tenha havido uma geração que deu tanto as costas para a palavra de Deus como a nossa. Ouvir, todo mundo ouve. Mas praticar, só pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, o enchimento do Espírito é para relacionamento. Quer saber se você está cheio do Espírito? Olhe para o seu relacionamento. Como é que você reage quando as pessoas atacam você? Como é que você reage quando você é ferido? Ah, não. Eu não levo desaforo para casa. Irmão, você não leva desaforo para casa, que coisa engraçada, né? Jesus levou. E a casa dele não é a sua casa, nem a minha casa, não. Você pode ter a melhor casa desse mundo, mas não se compara à casa de Jesus. Eu não levo desaforo para casa. E Jesus, o Senhor da glória, o Senhor do céu. A Bíblia diz que ele foi humilhado, cuspiram no seu rosto, colocaram nele uma coroa de espinho, e ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Como é que eu e você, que temos uma casa que está sob o nosso cuidado, não é nossa não, porque diz o Salmo 24 que é do Senhor a terra e a sua plenitude, como é que eu e você que temos uma casa, uma propriedade, um apartamento ou uma fazenda que está conosco por tão pouco tempo, enchemos de empáfia, sendo cristãos, dizemos o seguinte: olha, não levo desaforo para casa, hein? Comigo é assim. E tem gente, meu irmão, tem cristão que justifica a sua empáfia, a sua grosseria, dizendo: eu sou autêntico. Você é carnal, irmão. Essa é a verdade. E a Bíblia diz: os que estão na carne, o que acontece? Não podem agradar a Deus. Quando a carne sobressai, o espírito se entristece. E como é que a carne sobressai e dificulta o relacionamento? Através da arrogância tão própria do ser humano do pecado, de pensar que nós somos mais do que somos, de pensar que temos mais direitos do que temos. Relacionamento. Quer saber se você está cheio do Espírito? Como é que você se relaciona com as pessoas? Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Qualquer coisinha eu perco o controle. Qualquer coisinha, pastor, eu fico com raiva. Irmão, para aí. O Espírito Santo quer tomar conta de você. Se você ou eu quisermos mudar a nossa história pela nossa capacidade, nós vamos de mal a pior. Por isso o texto diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o propósito de ser cheio do Espírito, primeiro é relacionamento saudável com as pessoas. E quem são as pessoas com as quais nós temos mais relacionamento? Família. Por isso, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida familiar abençoada. Irmãos, a família é o lugar onde as pessoas nos conhecem. Ninguém pode enganar a família. Os que estão fora da família podem ter uma ideia de nós, mas a família sabe quem nós somos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona bem na família. Ah, pastor, mas a minha família é complicada. Bom, não pense assim. Você é complicado. Eu sou complicado. Realmente, cada pessoa que está nessa vida é complicada. Mas a Bíblia diz que se alguém
é cheio do Espírito Santo, isso se manifesta na família. Eu li somente o verso 18, mas aqui é uma sequência na Bíblia. E no verso 22, Paulo diz uma coisa extraordinária. Diz assim: vós mulheres, façam o quê? Sejam o quê? Submissas a quem? Ao vosso marido. Só as mulheres vão dizer isso, mulheres casadas. O que diz a Bíblia? Efésios 5, 22. Vamos lá? Mulheres casadas, vamos lá. Falaram bem baixinho, né? Fale mais alto, vamos lá. Vós mulheres, vamos lá, o que diz a Bíblia? Como no Senhor. Meus irmãos, hoje em dia está surgindo uma nova leva de teologia e de pregadores que afirmam que a Bíblia não afirma. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida e tento passar isso para os seminaristas da minha igreja. Você pode ser a pessoa mais capaz do mundo. Se a Bíblia não falou, não fale. Porque a Bíblia sabe mais do que você. Cuidado com o que você fala. Aí alguns dizem assim, olha, sede submissa a vossos maridos, desde que o marido ame a sua mulher. Na minha Bíblia não tem isso. Na sua tem? Está escrito isso na Bíblia? A Bíblia não põe condição, não. Ela diz, mulher, seja submissa a quem? Seu marido. Aí você pensa, mas pastor, meu marido não merece. A Bíblia não falou isso. Ela diz, você seja submissa ao seu marido. Mas se o meu marido for aquele marido terrível, deixa Deus tratar com ele. Sabe por quê, irmão? Irmã, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus é melhor do que você no tratamento com pessoas, ou não é? Deus tem poder para quebrantar o coração do marido, ou não tem? Ah, pastor, mas se meu marido não quiser ser quebrantado, eu sugiro a você a ler a história de Nabal e Abigail. Para você procurar na Bíblia, eu não vou nem dizer onde está. Está no Velho Testamento. O que Deus fez com Nabal? Era um homem terrível. Pouco tempo depois, alguma coisa terrível aconteceu com Nabal. Porque Deus cuidou. Então a Bíblia diz, mulheres, sejam submissas ao marido. É claro isso, meu irmão. Não tem que acrescentar nada. Ah, mas a Bíblia não diz nada, diz seja submissa. Ah, mas se o marido não ama, não, a Bíblia diz seja submissa, acabou. Não tem meia conversa. E o que a Bíblia diz para o marido? Né? Quando fala da mulher, os maridos ficam felizes, né? Aí quando chega em casa, o pastor falou, hein? Está na Bíblia, hein? É, né? Está na Bíblia, falou, tá bom. Né? Tem gente aí que está já pensando, cutucando a mulher, ó. Viu o que o pastor falou? Agora, o verso 25 diz o quê? Só os homens casados. O que diz o verso 25? Não, fala com vontade, meu irmão, com voz de homem. Vamos lá. Vamos lá, o que diz a Bíblia aí? Voz o quê? Como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Pastor, o senhor não conhece a mulher que eu estou casado. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, quem foi que escolheu? Foi você? Então agora, meu irmão, aguenta. Ah, pastor, não aguento. Busque o Espírito Santo de Deus. Ame sua esposa. Ah, pastor, eu só vou amar minha esposa se ela for uma mulher muito submissa. Se ela... Não tem nada disso na Bíblia, não. Hein? Não fique inventando história, não, meu irmão. A Bíblia diz, marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Isso é claro, com a luz do dia. Como é que alguém pode dizer assim, eu sou cheio do Espírito Santo, eu oro, as pessoas se emocionam com a minha oração, né? Tem gente que quando vai orar, até treme a voz quando vai orar. Mas no relacionamento, dentro de casa, é uma peste. Perdoe minha expressão. Como é que pode dizer que está cheio do Espírito Santo? Isso é muito sério, meu irmão. Diz a Bíblia, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é o quê? É o quê? Mulher cheia do Espírito Santo é o quê? Submissa. O marido cheio do Espírito Santo é o quê? Amoroso. Agora, e para os filhos? O que diz lá? Efésios está no capítulo 6, é continuação. Vós, filhos, fazer o quê? Sede o quê? Obediente aos vossos pais. Oh, escuta aqui, adolescente, jovem. Não adianta você vir para a igreja todo dia, todo domingo. Não adianta você cantar, levantar as mãos. Não adianta nada disso. Se sua mãe fala com você, e você responde com 3 pedras na mão. Seu pai fala com você, e você se arvora no dono da verdade. Que negócio é esse? E ainda quer dizer, eu estou cheio do Espírito de Deus. Ah, que hipocrisia. Ah, pastor, mas não dá para obedecer meu pai nem minha mãe. Eles estão muito ultrapassados. Veja bem, é seu pai, é sua mãe, você tem que obedecer se você quer ser cheio do Espírito Santo. O texto diz, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Eu li num livro, não sei aonde, né? Eu geralmente anoto, mas isso eu esqueci, que essa geração do século 21 é a última geração de filhos, referindo-se aos adultos, né, que obedeceram os seus pais. E também é a última geração, é a última geração de filhos que já se tornaram adultos, têm filhos, que obedeciam aos seus pais. E é a primeira geração de pais que obedecem seus filhos. Você entendeu? Essa geração, a primeira geração de pais que estão obedecendo seus filhos. Essa turma nova com filho novo. Olha, filho e principalmente criança. Eu tive 3, não quero ensinar ninguém a criar filhos. Filho, cada um cria o seu, já faz uma grande coisa. Mas presta atenção uma coisa que eu vou dizer. Se tem um serzinho esperto, é a criança. E é desde bebê. Se você não tiver cuidado, o seu bebezinho tão bonitinho te domina. Ainda mais agora que, né, que está aí essa nova mentalidade, diz assim, olha, não pode corrigir filho. Tem até uma lei aí. A lei não diz que não pode corrigir, diz que você não pode espancar filho, é bem diferente. A Bíblia fala o seguinte, crianças não fiquem chateadas com o pastor, mas está na Bíblia. Assim, pai, não retenha a vara do seu filho. Ou não está na Bíblia isso, irmão? É só na minha que tem isso? Só na minha? Então, presta atenção, você, menino, menina, pequeno,
Você começar com esse negócio de fazer pirraça, bater pé, fazer beicinho, você está precisando de vara. Sabe por quê? Os irmãos que têm mais de 30 anos aqui, eu acho que todo mundo apanhou. Eu apanhei, muitas vezes. Né? Às vezes apanhei com razão e às vezes sem razão. Confesso, irmãos, que eu já apanhei algumas vezes sem razão. Porque lá em casa, como eram 10, 8 homens, de vez em quando, acho que toda semana a gente brigava. Coisa engraçada esse negócio de irmão, né? Eu acho que era só lá em casa. A gente brigava. Aí vinha sempre alguém fazer queixa. Eu falava, olha, ele é culpado. E o irmão dizia, ele é culpado. Minha mãe ouvia pacientemente, depois dizia assim, quem é culpado afinal de contas? Como ela não sabia que era culpada, apanhava os dois. Irmãos, eu não morri, eu estou aqui. Hoje a gente vê filho, grita com pai, grita com mãe, bate em pai, bate em mãe. Que negócio é esse? Crente, filho de crente. Olha, a Bíblia diz, filho, faça o quê? Você, filho, você, criança, adolescente, junior, jovem, o que diz a Bíblia? Filho, faça o quê? Obedeça seu pai, né? Obedeça vossos pais, ou seja, pai e mãe, obedeça vosso pai, né? A Isabela está me olhando ali com o olho arregalado, né? Isso mesmo, tá? Se desobedecer, é vara. Pastor, o senhor está muito radical. Estou radical coisa nenhuma, estou sendo bíblico. E diz o que para os pais? Um pai cheio do Espírito Santo. Diz assim, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que nossos filhos sejam o que nós não fomos. Isso é impossível. Meu filho tem que tirar 10 na escola. Quanto é que você tirava? Você quer fazer uma projeção para o seu filho? Calma aí, não é assim que funciona. Você tem que entender que a realidade do seu filho é uma realidade, ainda mais nesse mundo de mudanças, né? Bem diferente hoje. Mas, seja amigo do seu filho, converse com ele, deixe ele falar para você o que está no coração, deixe ele abrir o coração, se aproxime, seja amigo do seu filho. É o que diz a Bíblia, não provoqueis ira, mas crie o filho na doutrina e na admoestação do Senhor. Isso está cheio do Espírito Santo. Não tem nada novo na Bíblia. A questão é, como eu disse, nós hoje conhecemos a Bíblia, nós ouvimos a Bíblia, mas nós não queremos praticar a Bíblia. E a Bíblia é clara. Quer ser cheio do Espírito Santo? Como é que você se relaciona com as pessoas? Olhe para você. Quando eu digo olhe para você, eu estou olhando para mim. Como é que você se relaciona com as pessoas? Quer ser cheio do Espírito Santo? Volte para a sua família. Como é que você é marido? Como é que você é com a sua esposa? Tem marido que nunca elogia a esposa. Não é possível que você não tenha nada para elogiar na sua esposa. E alguns ainda elogiam a esposa do outro, mas esquece de elogiar a dele. Para com isso, meu irmão. Acorda.
Marido, ame a sua esposa. Tem mulher que não quer se submeter ao seu marido. Pastor, esse tempo já passou. Pastor Paulo era um machista. Mano, calma aí, é Bíblia. É Bíblia. Ou você aceita isso, ou você não sabe o que é ser cristã. Filhos que não obedecem pai. Que negócio é esse, filho que não obedece pai e mãe? Ah, eu não obedeço pai e mãe, mas eu estou ativo nos jovens da igreja. Você é um hipócrita. Porque você precisa obedecer. O Senhor não vai usar a pessoa que não submete ao Espírito Santo dele. Pais que não se importam com seus filhos, não conversam com seus filhos, não querem saber o que seus filhos estão fazendo. Não adianta você dizer o seguinte, eu estou cheio do Espírito Santo, não está nada. Você pensa que está, não está não. Meus irmãos, Deus deixou a Bíblia para que nós pudéssemos tê-la como manual de vida. Tomemos cuidado com essa nova visão que está surgindo entre as igrejas. A Bíblia fala isso, mas tem nada demais. Ela falou, acabou. A Bíblia fala que eu tenho que ser submissa, mas tem nada demais, irmã. Está na Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa, mas nada demais. Está na Bíblia. Ame. Tem que obedecer, mas nada demais. É obedecer. Tem que ser amigo dos meus pais, tem que criar meus filhos nessa relação de amizade, dar valor a eles, mas nada demais, irmão. É o que está na Bíblia. Assim nós seremos cheios do Espírito Santo. Então, aquilo que eu não posso fazer, né? O Espírito faz por mim, porque Ele habita em mim. Lembra-se como eu comecei o sermão dessa manhã? Aquilo que o álcool faz de ruim. Vocês não sabem qual é a minha visão de álcool, né? Como pastor. Se um crente dessa igreja usa álcool, não é porque foi incentivado pelo pastor nem pela Bíblia. Aliás, me preocupa muito esse fato de crentes que às vezes vão fazer uma festa e depois tem lá na bebida escondida. Abrindo parênteses, vou te fazer um pedido. Se você quiser fazer uma festa de 15 anos, casamento, aniversário, seja o que for, se depois você me chama, pastor, tem dia que eu vou a 3, 4, 5 aniversários. Se você disser, pastor, eu quero que o senhor venha para orar. Se você tiver na sua cabeça o seguinte, pastor, vai orar, mas depois vai ter bebida quando ele for embora, não me chame, por favor. Faça favor para mim, não me chame não. Sabe por quê? Eu não quero participar dessa hipocrisia. O Deus a quem servimos é santo. Ele diz, encha-se do Espírito Santo. Se o meu Deus não for suficiente para me dar alegria, se eu precisar de um incentivo, de uma bebida, esse meu Deus não serve. Eu vou para o mundo, é melhor do que ficar brincando de crente na igreja. Cuidado. Cuidado com isso. Ah, pastor, o senhor é muito fechado. Não tem problema, você pode achar. Estou com a Bíblia. Então, a partir de hoje, você quer fazer um casamento? Eu quero fazer um casamento, eu sou crente, meu esposo, meu noivo é crente. Vou chamar o pastor, mas depois vai ter uma bebida. Não me chama, por favor. Não vou ficar triste de não me chamar, não. Vou ficar só orando por você. Irmãos, ou é ou não é. Com Deus não tem meio termo. Ou é assim ou não é. É só você pegar a Bíblia. E se você me provar na Bíblia que é o contrário, eu posso mudar. Agora, enquanto você não conseguir fazer isso, eu continuo assim. Deus quer guardar a nossa família, irmãos.
Temos lutas. Quantas temos? Mas Deus é o Senhor da família. E a minha oração, toda essa semana eu estou orando por isso. Senhor, encha cada crente da Igreja da Glória do Espírito Santo. Senhor, faz com que maridos sejam cheios do Espírito Santo, para amar a esposa. Senhor, faz com que esposas sejam cheias do Espírito Santo, para serem submissas ao seu marido. Senhor, faz com que filhos sejam cheios do Espírito Santo, para que não hajam como essa geração rebelde que está surgindo aí, que não ouve pai, não ouve mãe. Ó Deus, dá filhos cheios do Espírito. Senhor, faz de nós pais cheios do Espírito Santo, para que possamos aprender a criar nossos filhos na doutrina, na administração do Senhor. Esse é um mundo tão difícil, meus irmãos, uma geração tão difícil, geração da comunicação, de tecnologia avançada, geração que nós sentimos como pais perdidos, diante dos nossos adolescentes, nossos jovens, ficamos perdidos. Mas nós clamamos, Senhor, vem guardar a nossa família. Senhor, vem encher a nossa família do Teu Espírito. A resposta para esse mundo, para essa geração corrompida e perversa, irmãos, é uma vida cheia do Espírito. Não há uma outra saída. A resposta para esse mundo, onde é normal pessoas estarem intrigadas com outras, pessoas estarem com raivas umas das outras, infelizmente até dentro da igreja, pessoas falarem mal umas das outras. Meus irmãos, a resposta é: Senhor, enche-me do Teu Espírito. Vamos dizer para o Senhor, vamos pedir: Senhor, guarda a minha família, edifica a minha casa. Senhor, me ajude a construir uma família fiel ao Senhor.